Lucas capítulo 5, versículo de número 1 ao número 7. A palavra de Deus nos diz assim: aconteceu que apertando Jesus, a multidão para ouvir a sua palavra, estava ele junto a um lago chamado Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam, repitam comigo, lavando. Novamente, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ali naquele barco, ensinava toda aquela multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, que era Pedro: faze-te ao mar alto, ou seja, volte, vá ao mar alto, e novamente lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que tu mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, eles colheram uma grande quantidade de peixes, ao ponto que as redes iam se rompendo. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Deus, pela tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. O Senhor conhece o meu coração e sabe que cada vez que eu piso nesse altar, Deus, é como se fosse a primeira vez. E eu te louvo o seu nome, porque isso significa minha dependência do Senhor. Isso significa, ó Deus, que não sou eu, mas é o teu Espírito Santo que ministra através da minha boca, do meu coração. É o Senhor que fala através de mim, Pai. E em nome de Jesus, mais essa vez, me usa como instrumento vivo e poderoso, para que vidas aqui sejam abençoadas, não só aquelas que estão conosco, mas aquelas que estão assistindo nos seus lares. Que o Senhor invada os corações e as mentes nesse momento de uma maneira assim poderosa e sobrenatural. E que em nome de Jesus, esse mesmo Espírito que está aqui desde o primeiro culto, continue agindo, ó Deus, nos corações, na mente do teu povo, dos teus servos. E é o que nós pedimos e oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu acredito 1 ano e meio, nós estamos vivendo uma situação que parece, eu não sei se é só eu que tenho esse sentimento, mas eu creio que é cada um de nós que nos paralisou. Há 1 ano e meio nós somos cometidos da pandemia, do vírus chamado coronavírus. E há 1 ano e meio nós fazemos planos, projetos, fazíamos. E por causa dessa paralisia que essa situação nos trouxe, muitos deles nós não conseguimos cumprir. Há 1 ano e meio eu coloquei no papel vários projetos de Deus para a vida dessa igreja, bem como o nosso pastor. Há 1 ano e meio eu coloquei exatamente nessa agenda que está aqui na minha mão, vários planos para a minha vida para esse ano. Planos naturais, planos normais de um ser humano. Ir ao dentista, ir ao médico, ir num cardiologista para ver se o meu coração está legal, ir no ortopedista porque eu tenho sentido muitas dores na minha coluna, nas minhas pernas.
Coisas simples e naturais que há 1 ano e meio eu paralisei. Eu desanimei, justamente pelo fato da gente não saber o que vai acontecer amanhã. A gente começa a protelar as coisas que são essenciais para a nossa vida. Quem aqui não protelou alguma coisa que você tinha para fazer esse ano? E por causa da pandemia você até hoje não realizou. Eu duvido que essa situação, ela aconteceu e ela acontece só conosco. Ela aconteceu só com a igreja, quando a gente estava com tantos planos, tantos projetos. A gente estava com o ministério de mulheres para começar. A gente estava com o ministério de pré-adolescentes para começar. A gente estava com o ministério de casados, de casais para começar. E a pandemia veio. E no início a gente respirou e a gente disse que ia continuar, que ela não iria nos paralisar, mas o que a gente sente às vezes na pele é que na verdade a gente paralisou. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque a gente não sabe o que Deus tem com tudo isso. Porque a gente não sabe qual é o propósito de Deus para tudo isso. Porque a gente não sabe o que Deus pensa sobre isso e o que Ele vai fazer sobre isso. Por isso nós paramos no tempo. Eu até hoje não fui ao médico. Eu até hoje não fui ao dentista. Eu até hoje não comecei a fazer uma autoescola para tentar tirar a minha carteira. E eu invejo quando alguém que chega perto de mim, uma inveja santa, e diz assim: pastora, esse ano da pandemia, e eu tenho pessoas aqui na igreja nessa situação, esse 1 ano e meio de pandemia foi o ano em que eu mais progredi. Foi o ano que eu mais me sobressaí. Foi o ano que eu mais fui abençoada. Foi o ano que eu consegui fazer aquele curso. Foi o ano que eu consegui tirar minha carteira. Foi o ano que eu consegui cuidar da minha saúde. Foi o ano que eu consegui ir ao dentista. Foi o ano que eu consegui me realizar. E aí a gente vem para esse texto e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Que muitas situações elas nos paralisam. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. E o texto aqui nós vemos um dos primeiros milagres de Jesus. Aqui um dos primeiros milagres, Jesus já tinha ali escolhido os seus 12. E eles já tinham o privilégio de ver os milagres de Jesus, ver tudo aquilo que Jesus era capaz de fazer. E o texto aqui diz que, conta-nos a história de Pedro, pescador. Ele entendia daquilo que ele fazia, era pescador há anos. Pedro sabia exatamente aonde estava o peixe. Pedro sabia exatamente aonde jogar a rede. Pedro, se fosse um mecânico, ele saberia exatamente na hora de ligar o carro onde estaria o defeito. E Pedro, num momento aqui, juntamente com os discípulos, estava passando por um momento de muita frustração. A Bíblia diz que Jesus estava ali junto à multidão, e a multidão apertava ele de um lado, apertava do outro, e ele pregando, e todo mundo querendo ver Jesus pregar, todo mundo querendo receber de Jesus, receber uma cura, receber um milagre. E de repente ele, ao lado de um lago chamado Genezaré, Jesus avistou 2 barcos. Eu penso que ele, no meio daquela multidão toda, todo mundo querendo ser atendido por ele, ele teve a sensibilidade de ver que alguém estava em apuros. No meio da multidão, Jesus teve a sensibilidade de ver que algumas pessoas estavam precisando dele. E a palavra de Deus nos diz que
quando ele avistou aqueles barcos, o que ele pôde perceber é que os pescadores desciam ali daquele barco. E havendo descido, eles então pegaram as suas redes e começaram a lavar suas redes. E eu creio aqui na sua onisciência, Jesus via no olhar deles aquela frustração, porque eles eram pescadores e talvez isso jamais teria acontecido. Deles saírem em alto mar para pescar, um pescador sair em alto mar e não pegar nenhum peixe. E eu creio que naquele momento ali Jesus percebeu a frustração, a tristeza no olhar, no semblante daqueles discípulos. E a palavra de Deus nos diz que Jesus então os chamou. Chamou eles e eles voltaram. E o texto nos diz que Jesus então entrou em um dos barcos que era de Simão, Pedro. E fez um pedido e disse, olha, afasta-se um pouco da terra. E ele ali se assentou e começou a ensinar a multidão. E ensinou a multidão durante horas ali. Depois, durante horas, Jesus continuou contemplando a decepção daqueles homens. E Jesus então fez a eles um pedido. E o versículo 4 diz que quando Jesus acabou de falar aquela multidão, ele deu uma ordem àqueles discípulos, e a ordem de Jesus foi a seguinte: vão ao mar alto, ou seja, peguem as suas redes, levem o barco até o mar alto e lancem as redes para pescar. Eu creio que ali naquele momento houve uma insatisfação, um questionamento muito grande. Pedro principalmente, que era o nervoso, era o sanguíneo. Senhor, como pode? A gente saiu de lá agora. Nós pescamos o dia inteiro, nós pescamos a noite inteira, nós não conseguimos pegar nada, Senhor. E nós somos pescadores, Senhor. Ó, se liga. Nós estamos acostumados, a gente sabe exatamente o lugar onde tem peixes. A gente sabe exatamente o lugar onde tem peixe grande, peixe pequeno. Senhor, e agora você está mandando a gente voltar. Senhor, nós somos cansados, esgotados. Pensa uma noite inteira jogando redes. Eu sou filha de pescador. Sabe, uma rede, ela pesa em média 20 a 30 quilos. O que é 30 quilos? Seria uma sabrina. Pensa você pegar uma sabrina a noite inteira, pega e joga, pega e joga. Era isso que acontecia. Porque as redes, elas têm chumbo na ponta delas. Porque quando você joga a rede, ela desce, é para que ela desça até o fundo do mar ou do rio, e aquele chumbo fixe ali, e ali os peixes, para que os peixes não possam fugir. E o texto diz que a noite inteira, então eu creio que eles então questionaram: Senhor, nós jogamos rede a noite inteira, nós estamos cansados, nós estamos esgotados, nós estamos quebrados de tanto jogar a rede, nós não pegamos peixe nenhum e agora só manda a gente voltar, Senhor. Voltar para o alto mar, só está enganado, só não entende nada de pescaria. Mas a Bíblia diz que mesmo, talvez, depois do questionamento daqueles discípulos, a Bíblia diz que eles obedeceram ao Senhor. E eles foram para alto mar. Depois de todo o insucesso, depois de todo o fracasso, toda a decepção daqueles pescadores, depois de tudo que eles tentaram com as suas próprias mãos e as suas próprias forças, a Bíblia diz que eles tomaram 4 atitudes que foram fundamentais para a sua pesca. O texto diz que eles foram, Jesus chegou lá, mandou jogar a rede de um lado, e eles mais uma vez questionaram: Senhor, aqui não tem peixe.
é do lado de cá. E Jesus, não, vocês vão jogar do lado de cá. E o texto nos fala que eles, sobre a palavra de Jesus, crendo que Jesus realmente poderia fazer algo na vida deles, eles jogaram a rede. E o texto fala: Senhor, nós vamos fazer, não é porque a gente tem certeza que dá certo, não. Mas nós vamos fazer sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. E a Bíblia diz no versículo de número 6, que quando eles lançaram a rede, eles colheram uma grande multidão de peixe, a tal ponto que a rede ia se rompendo. Depois de tanta decepção, aqueles discípulos, eles tomaram 4 atitudes que foram fundamentais para que aquela pesca, que foi um desastre, eles tomaram 4 atitudes para que aquela pesca, que foi uma decepção, que foi um verdadeiro infortúnio, se tornasse um sucesso na vida deles. E o que eu gostaria de ministrar nessa noite, através do Espírito Santo, é exatamente isso. 4 atitudes que nós precisamos ter quando nós lançamos a nossa rede e ela volta vazia. Quantas vezes nós lançamos a nossa rede crendo que vai vir bonança, que vai vir alegria, que vai vir tanta coisa boa, e a nossa rede vem vazia, e a gente passa a noite inteira lançando, a gente passa anos lançando a nossa rede em situações, na situação da família, a gente passa anos lançando a rede no nosso casamento, a gente passa anos lançando a nossa rede em tantas situações, mas a rede sempre volta vazia. E aqueles discípulos estavam dispostos a voltar agora, mas com Jesus. E não mais voltar com a sua rede vazia, mas voltar com a sua rede cheia de peixes. E a primeira atitude que aqueles discípulos tiveram foi: eles lavaram as suas redes. Depois de tanta decepção de ir, de jogar a rede e não pescar nada, e eles sobreviviam, eles viviam do peixe. Eles pescavam, chegavam na praia, vendiam o peixe para comer, para sustentar a família. Aquilo para eles era o essencial. E não pescar para eles era uma tragédia. Mas eles resolveram tomar a primeira atitude, que seria o primeiro passo para que eles fossem abençoados. Para que a família deles tivesse em fartura. E a primeira coisa está no versículo de número 2, que diz assim: e viu Jesus estando nos 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Diz a palavra de Deus que eles não abandonaram as suas redes. Eles continuavam sendo pescadores. Mas a Bíblia diz que nos faz entender que de tão cansado que eles estavam, eles simplesmente começaram a lavar suas redes. Ou seja, nós vamos lavar para deixar para amanhã, porque nós estamos cansados, nós estamos frustrados, nós estamos fatigados, porque depois de uma noite inteira de trabalho, eles não pegavam nada. Primeiro passo, primeira atitude para você ser uma pessoa abençoada, para você ter suas redes cheias, você precisa lavar suas redes. Talvez nós entendemos isso como um desânimo. Talvez a gente critique: poxa vida, os pescadores, Pedro não tinha fé, os discípulos não tinham fé, era para eles continuarem pescando, mas não era o momento de pescar mais. Na vida cristã existem fases, na nossa vida familiar existem fases.
Na nossa vida profissional existem fases, existem momentos, e o momento daqueles discípulos não era jogar a rede, mas era lavar as redes. E o texto diz que eles começaram a lavar as suas redes. Lavar as redes aqui, meus queridos, significa que enquanto eles estavam lavando as redes, tirando toda a sujeira, tirando ali tudo que era de entulho, eles estavam refletindo o porquê as suas redes não voltavam cheias, o porquê os peixes não vinham, o porquê eles não eram abençoados. O lavar a rede para eles ali naquele momento era um momento de reflexão, era um tempo que eles deveriam se organizar, era um tempo que eles deveriam se preparar melhor. Lavar as redes significava retirar toda a sujeira. Lavar as redes significava retirar todo o entulho, tudo que era de sujeira que estava no fundo do mar, no fundo do rio. E ali eles lavavam aquelas redes e eles ali tiravam tudo na sua própria mão, porque aquela sujeira das redes podia impedir eles de fazer uma pesca maravilhosa. Muitas vezes nós precisamos deixar de lançar a rede para lavar as nossas redes. Eu me lembro quando meu pai pescava, e ele lançava as redes 1, 2 vezes, na terceira vez ele pegava a sua rede, ele parava na beirada do rio, ele começava a lavar, e eu ajudava ele a lavar. E a rede tinha muita sujeira, tinha folha seca, tinha galhos secos, tinha lambarizinho, tinha pedaço de ossos, tinha cachorro morto, tudo que podia pegar na rede pegava. E meu pai dizia para mim assim: minha filha, sabe por que a gente tem que lavar a rede? Porque se a gente não lavar, quando a gente jogá-la de novo, eu não vou saber se o que está lá é sujeira ou é peixe. Por isso que muitas vezes Deus nos manda lavar as nossas redes, porque se lançarmos a nossa rede ao mar suja, se a nossa vida estiver em pecado, se a nossa vida não estiver condizente com a palavra de Deus, o que você vai colher no mar é entulho e sujeira. A primeira atitude daqueles discípulos foi lavar a rede. Ah, Deus. E eu vejo Pedro questionando, lavando aquela rede com muita fúria. Senhor, por que eu não peguei peixe? Não é assim com a gente? Senhor, por que a minha família não está abençoada? Senhor, porque meus filhos não estão na igreja? Senhor, porque minha esposa não se converteu? Senhor, por que está faltando as coisas na minha casa? Senhor, porque eu não estou prosperando? Meu filho, porque sua rede está suja? Você não prospera porque você não dá dízimo? Você não prospera porque você não contribui com a casa do Senhor? A sua família, ela não dá certo porque tem sujeira na sua rede. E quando você joga, você se cansa de jogar. Você joga 1, 2, 3 vezes, mas a única coisa que você consegue ver não é peixe, mas é sujeira, é entulho, é coisa que não se aproveita. Eles lavaram as suas redes. É tempo de lavarmos as nossas redes. A nossa rede é a nossa vida. É a minha vida com Deus, é a sua vida com Deus, é a minha vida espiritual, é a minha vida com a minha família, é a minha vida com meu esposo, é a sua vida com a sua esposa. Lave as suas redes para que haja abundância na sua casa. Terceira atitude que aqueles discípulos tiveram, está no versículo 3, diz assim: e entrando no barco, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se Jesus, ensinava aquela multidão. Terceira atitude que eles tiveram para que eles pudessem ser abençoados naquela pesca. Eles deixaram, ou eles convidaram Jesus para entrar no seu barco. Existem situações em nossa vida que mesmo não dando certo, existem situações em nossa vida que mesmo não dando certo, nós insistimos em continuar jogando a rede sozinhos,
sem a presença de Jesus. Não tinha como aquela pescaria dar certo se Jesus não entrasse no barco. Meus queridos, isso faz com que nossa caminhada, nossa pescaria se torne algo pesado. Quando Jesus não está no barco, quando Jesus não está na nossa vida, quando não temos intimidade com Deus, a nossa pescaria, que deveria ser algo prazeroso, que deveria ser algo abundante, que deveria ser uma alegria para a nossa vida, ela se torna algo pesado, cansativo. Por isso que os discípulos lançavam a rede, e quando eles chegaram na beirada da praia, eles estavam exaustos, porque eles estavam fazendo um esforço que não dependia deles, mas dependia da presença de Jesus na vida deles. Às vezes a gente está se esforçando para ter uma família abençoada, mas Jesus não está lá para fazer isso. Às vezes a gente está se esforçando, a gente está se matando para ter uma bênção, para Deus nos abençoar em alguma área na nossa vida, mas a gente convida todo mundo, a gente conta para todo mundo, a gente fala para todo mundo, a gente soa para conseguir, mas em momento algum convidamos Jesus para estar naquele negócio. E aí quando a gente lança a rede só vem entulho, a rede só vem sujeira. A rede não vem peixe, não vem bênção, não vem fartura, não vem abundância. E a Bíblia diz que eles então convidaram, eles deixaram Jesus entrar no nosso barco, senta aqui, vamos lá. E sobre a tua palavra, o que o Senhor dizer, é sobre a tua palavra que nós vamos lançar essa rede. Convidem Jesus para entrar no seu barco. Não se limitem a resolver as situações pelo seu próprio braço. Aqueles homens eram pescadores, gente. Pescador é gente que aguenta sol. Pescador são homens que aguentam ficar sem dormir noites a fio. Eu me lembro que meu pai saía para pescar e era à noite, porque à noite é que os peixes, né, eles ficam mais vulneráveis. Ele saía à noite e eu ficava em casa, não conseguia dormir, porque eu ficava com medo do meu pai morrer afogado. E enquanto eu não via ele chegar, meu coração não acalmava. Os pescadores, eles aguentavam a pressão. Mas eu creio que eles foram tão testados ali a noite inteira. Joga a rede, pega a rede, joga a rede, nada vem. Que a Bíblia diz que eles estavam quebrados, cansados. E é assim que acontece com a gente querendo sempre dar aquele jeitinho nosso. A gente querendo resolver o nosso problema. A gente querendo sempre atropelar Deus, a vontade de Deus. A gente não pega nada lançando esse tipo de rede. A gente só pega destruição, tristeza, discórdia e infelicidade. Terceira atitude que aqueles discípulos tiveram. A Bíblia diz que eles lavaram as suas redes. Foi um momento de reflexão para eles. Por que tudo estava dando errado? A Bíblia diz que depois que eles lavaram, eles deixaram ou convidaram Jesus para entrar naquele barco. E a terceira atitude deles está no versículo 4 e 5. O texto diz que Jesus entrou no barco, mandou eles ir para alto mar. E lá no alto mar Jesus deu uma ordem para eles. E a ordem de Jesus foi: lancem as vossas redes. Lançar a rede aqui, meus queridos, é acreditar que nós vamos apanhar muitos peixes, amém? Lançar a rede aqui, porque antes de ser lançada, a rede precisava ser preparada. A rede, antes de ser lançada, ela precisava ser aberta da maneira correta para que aquela pescaria fosse um sucesso. Às vezes nós estamos lançando a rede para receber as bênçãos de Deus, mas não estamos preparando ela da maneira que ela deve ser preparada. A nossa vida para receber as bênçãos de Deus, ela tem que estar preparada.
Como é que nós temos lançado a nossa rede? Os discípulos, eles acreditavam, e nós precisamos acreditar que o amanhã será muito melhor. Eu iniciei aqui essa mensagem dizendo que há 1 ano e meio nós paralisamos. A pandemia nos paralisou. E eu creio que o fato deles lavarem as redes é como se eles falassem assim: eu estou cansado, não vai adiantar eu fazer nada. Nada que eu faça vai melhorar. Mas não, eles não desanimaram no primeiro sinal de fracasso. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles começaram a preparar a rede para jogá-la de novo. Para fazer novamente um novo lançamento. Eles prepararam, eles lavaram para que aquelas redes fossem lançadas novamente. Nós estamos vivendo um tempo que nós realmente não sabemos o que vai acontecer. Nós estamos vivendo um tempo, meus queridos, que a gente precisa começar a lavar nossas redes. Tirar da nossa vida tudo que tem nos impedido de adorar a Deus, de louvar a Deus. Tirar das nossas vidas aquele pecado, que é aquele pecadinho de estimação que nos impede de ser abençoado de Deus. Tirar da nossa vida aquele temperamento difícil, que muitas vezes nos impede de receber as bênçãos de Deus. É tempo de lavarmos a nossa rede. É tempo de convidarmos Jesus para o nosso barco. E é tempo de lançarmos as nossas redes. Foi aqui que Deus me falou. Porque quando eu li esse texto, a minha vida só estava no lavar as redes. Eu estava lavando as redes e Deus começou a falar comigo: Rosângela, não importa se tem pandemia, não importa se está acontecendo tanta coisa, se há desemprego, não importa se tanta gente está fechando, é uma pena, a gente chora com isso, mas você não pode parar, a igreja não pode parar. Meus queridos, a igreja, ela é aquela que vai gerar esperança para esse povo que está parando. E a igreja somos eu e você. Se nós deixarmos de lançar a rede, se nós deixarmos de transbordar ou transmitir esperança, amor, fé para esse mundo que está vivendo um caos, quem vai gerar isso? E aí Jesus me falou assim de uma forma poderosa: não deixe de lançar as suas redes. Acredite que nós vamos apanhar muitos peixes. Acredite que o Senhor vai abençoar. Acredite que nós vamos ter um momento de fartura. E os discípulos começaram a acreditar. E quando eles acreditaram, a palavra de Deus diz que eles começaram a puxar. E as suas redes vieram cheias de peixe. Quarta atitude, se você quer ter a sua vida abençoada mesmo em meio a essa pandemia: puxem as redes. Eles lavaram, eles convidaram Jesus, eles lançaram as redes novamente, e a quarta atitude deles foi puxar as redes. Puxar as redes é o resultado de um trabalho duro, como eu disse. É você puxar 20, 30 quilos fora os peixes que tinha nela. E aí o texto diz que eles começaram a puxar. Mas eles não conseguiam, porque agora Jesus estava no barco, agora a palavra foi dada por ele, agora a rede que era só entulho, que era só sujeira, estava cheia de muitos peixes, peixes grandes, a tal ponto que começou a se abrir, começou a arrebentar, e eles então começaram a chamar seus amigos da praia: gente, vem nos ajudar, nós pegamos muitos peixes, as redes elas estão se rompendo. Meus queridos, é o momento do barco cheio de peixes. Não é o momento de paralisar.
Essa situação ela não pode parar, porque é momento do barco cheio de peixes. Não há como ter redes vazias se Jesus está no barco. Jesus está no seu barco, meu querido, amém. Jesus está na sua vida, meu querido, amém. Jesus está na sua família, meu querido, amém. Então é tempo de barco e de rede cheia. Pastora, mas nós estamos vivendo uma pandemia, mas é tempo de rede cheia. Não espere essa pandemia terminar para puxar as redes. Foi o que eu fiz. Eu lancei as minhas redes e estava esperando a pandemia terminar. Eu coloquei meus projetos e os meus sonhos na minha agenda e estavam lá no fundo do mar, no fundo do rio, mas eu não puxei para receber de Deus o que Ele tinha para mim. Sabe o que acontece quando você lança a sua rede e você não puxa ela no tempo? Eu vou te falar como filha de pescador. Os peixes que você pegou, eles estragam, eles apodrecem, eles morrem. Talvez os seus sonhos, os seus projetos estão morrendo porque você lançou a rede, mas você não está tendo força para puxá-los. E eles estão no fundo do mar, eles estão no fundo do rio, apodrecendo, dando bicho. Porque você está paralisado com toda essa situação que está acontecendo. Não espere essa pandemia terminar para puxar as redes, porque se demorarmos a puxar, perderemos todas as bênçãos que Deus tem preparado para a nossa vida. Rede cheia é símbolo de muitas bênçãos. Rede cheia é símbolo de provisão. Rede cheia é símbolo, meu Deus, meu querido, da provisão de Deus, da fartura de Deus. E eu gostaria de concluir nessa noite dizendo para os irmãos o que eu aprendo com esse texto nesse tempo de pandemia em que todos nós paramos a nossa vida. Não é tempo de guardar as redes. A gente tem que andar na contramão do mundo. Há 1 ano e meio eu falando assim, eu vou esperar a pandemia acabar para mim ir ao médico. Eu guardei as minhas redes. Quem sabe você que está aqui, está falando assim, eu vou esperar essa crise passar para mim dar um jeito na minha saúde. Eu vou esperar essa crise passar para mim recomeçar a minha casa, o meu casamento. Eu vou esperar essa pandemia acabar, para mim poder procurar um novo trabalho. Eu vou esperar essa pandemia acabar para mim começar a estudar. Eu vou esperar essa pandemia passar para mim poder tentar um vestibular, para mim tentar uma autoescola. Meu querido, não é tempo de guardar as redes. Mas não é tempo de sentimentos de derrota, mas é tempo sim de lavar as nossas redes. É tempo de tirar toda a sujeira da nossa vida, todo o entulho, toda a confusão da nossa fé, tudo aquilo que tira a nossa adoração, tudo aquilo que faz de nós um derrotado, um fracassado. Esse é o tempo. É tempo de lançar as redes e experimentar o sobrenatural de Deus. Quando aqueles discípulos, eles lançaram as suas redes, e quando eles começaram a puxar, e aquelas redes cheias, naquele momento eles começaram a vivenciar o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus estava ali naquele lugar. É tempo de vivenciarmos o impossível de Deus, a provisão de Deus. Mas pastora, nós estamos numa pandemia. Sim, mas Jesus está no nosso barco. E no barco que Jesus está, não podemos guardar as nossas redes. Eu queria te convidar nessa noite, não para guardar a sua rede, mas eu queria te convidar nessa noite para lavar a sua rede.
Quem sabe tem alguém aqui que está precisando tirar toda aquela sujeira que eu falei que a rede fica. Às vezes vi um cachorro morto, eu falava com meu pai assim: pai, que peixão. E meu pai ria. Não, minha filha, é um cachorro morto. Quando a gente não limpa as nossas redes e lança ela ao mar, achando que vai vir peixe, achando que vai vir provisão, vem sujeira, vem coisa ruim. Eu quero convidar vocês nessa noite a lavar as suas redes. Pastora, o que é isso? É se colocar diante de Deus, falar: Senhor, aqui eu sou essa rede que precisa ser limpa pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser feliz, eu quero prosperar, eu quero ver o agir de Deus, eu quero ver o sobrenatural de Deus na minha vida, mas eu não estou conseguindo ver, Senhor, porque quando eu puxo as minhas redes tem muita sujeira, muito entulho. Eu não sei o que é peixe, eu não sei o que é sujeira. Eu estou precisando fazer uma limpeza nas minhas redes. Eu convido também você que talvez já limpou a sua rede, mas que está lá pensando se lança, se não lança, se guarda, se não guarda. Eu te convido a lançar. A Bíblia diz: lançai sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lança sobre Jesus nessa noite a sua ansiedade, os seus medos. Lança sobre Jesus nessa noite tudo aquilo que tem te impedido de fazer uma excelente pesca. Lança sobre ele, porque ele está no barco e ele tem cuidado de você. Lança, meu querido. Mas talvez você que está aqui nessa noite já lavou sua rede, você já lançou sua rede, mas ela continua lá no fundo do mar. Já passou a hora de puxar. As bênçãos estão lá, os peixes grandes estão lá, mas se demorar muito a puxar, eles vão apodrecer, eles vão estragar. Então o Senhor, nessa noite, meus queridos, convida cada um de vocês para vivenciar uma dessas etapas. Qual é a etapa que você quer vivenciar nesse momento? Eu te convido a ficar de pé. Você que está em casa, eu convido você a lançar suas redes, a ter uma atitude de fé nessa noite. Pastor, eu não estou podendo sair de casa, mas lance a sua rede.